Vale dos Cristais, Minas Gerais. Eu pedi para que comprasse 2 tambores, 500 quilos de cloro cada um, e arremessei os 2 tambores dentro da piscina. Haja cloro. Despejei o cloro dentro da piscina. Né? No dia seguinte, nós chegamos e aí encontramos as estalactites. Bem-vindos ao M2 Podcast, Construindo Sabedoria com você. Aqui iremos mergulhar nas profundezas da construção civil, explorando histórias inspiradoras que edificarão os nossos ouvintes. Eu sou Jordan e estou inspirado para compartilhar com vocês as narrativas fascinantes e os insights que moldam o mundo da construção. Então embarque com a gente nesse primeiro podcast. Meu parceiro, meu irmão Miguel Medeiros, estamos aqui nesse primeiro podcast. E mediante a situação que está passando pela nossa cidade de Salvador, quando fica acometido de grandes chuvas, né? A gente buscou trazer um assunto atual. É um assunto que diz respeito ao que todo mundo está passando nesses períodos de chuva, que é a questão da impermeabilização. E você, como tem muito conhecimento nessa área, eu achei interessante a gente buscar esse assunto e aí esmiuçar um pouco. Eu queria que você me falasse aí um pouquinho o que é impermeabilização. Boa noite, Jordan. A impermeabilização nada mais é do que fazer a selagem da edificação, né? Quando nós executamos a edificação, a nível de laje, estruturas, a própria matéria, né? Ela deixa porosidade na construção. Então, para que a gente faça um trabalho bacana, é necessário que a gente faça a impermeabilização através de alguns tipos de produtos. É como se você estivesse selando, envelopando um produto para você guardar, para que esse produto, por exemplo, você envelopa uma carne para botar na geladeira para que ele não receba resfriamento. Né? A carne sofrer aquele resfriamento inadequado e chegar ao ponto de queimar a carne. Então a impermeabilização é uma aplicação de um selante para evitar a porosidade, que a água passe pela porosidade do concreto. Então, na verdade, é um protege do agente externo, né? Exatamente, então, uma proteção justamente do agente externo que causa as patologias, né? A calcificação da estrutura de concreto, fragilizando o concreto e causando infiltração para a área interna. Detalhe, pessoal, como ele falou aqui, boa noite, é porque a gente está gravando à noite, mas pode ser de manhã, né, que vocês estejam vendo, então é boa tarde, boa noite, bom dia, enfim. Miguel, quando é que a gente deve fazer a impermeabilização? Porque a maioria das pessoas deixam para realizar esse tipo de atividade quando já está com um problema ocorrendo na casa, na edificação, enfim. Quando é que a gente tem que se preocupar? Principalmente na nossa cidade de Salvador, que já tem os períodos certos de chuva, né? Principalmente agora no período de abril, né? Março. Né? Quando chega na época do São João, ela até diminui um pouquinho, mas não deixa de estar sempre caindo. Quando é que a gente deve fazer essa impermeabilização? A partir do momento que a gente pensa em edificar, construir algo, tocar um projeto, ou seja ela na área industrial, comercial, residencial, é importante que a gente já faça a impermeabilização desde a raiz. Né? Isso trata-se de você tratar a impermeabilização na base da alvenaria, você já vem com um bloco impermeabilizado. Porque quando se fala em impermeabilização, a impermeabilização é uma área abrangente, ela vem de diversos tipos de área da edificação, da construção. Então, na alvenaria em si, quando a gente começa com a construção da fundação, já é interessante que a gente já inicie a impermeabilização desde a fundação, da viga baldame, né, até a parte do contrapiso, do piso, da fundação da casa em si. Né? A primeira etapa é importante que a gente já faça a impermeabilização nessa etapa para que a gente evite fungos no pé de parede. A partir daí a gente começa a tratar a área de cobertura das casas, das residências, né? Que aí a gente também é necessário fazer a impermeabilização após a concretagem de uma laje. Uma laje que vai ficar exposta ao tempo, ela é necessária que ela venha a ser impermeabilizada, porque a ação do tempo pode causar diversos tipos de patologia, causando infiltrações na área interna da residência. Rapaz, você tocou num assunto
importante, né, que a gente hoje vê nas maioria das casas no interior, aqui na capital, que chama de hiperporosidade, né? Quando você vê o pé na parede que está cheio de fungo, que está com umidade, porque justamente não fez esse processo, como você mesmo falou agora, de fazer uma impermeabilização logo na base, né, na viga baldrame, enfim. Quando não é feito esse trabalho, a gente tem como, depois da edificação pronta, resolver esse problema, refazer, fazer um serviço que impermeabilize e deixe esse problema, que acabe com esse problema? Com certeza, Igor. Para isso que nós estamos no mercado atuante, né? Para engenharia tudo é possível, mesmo depois de a construção já estar consolidada. Quando surgir esse tipo de patologia, é possível sim a gente afastar os materiais que estejam próximos à estrutura, né? Fazendo uma escavação manual, limpando a superfície e aplicando o impermeabilizante de acordo com a necessidade de cada caso, a depender de onde venha ter sido construído essa estrutura, de acordo ao terreno. Então, para cada caso, para cada tipo de terreno, teremos um tipo de impermeabilizante necessário. Mas é possível sim, hoje existe inúmeros tipos de impermeabilizante que é capaz de solucionar diversos tipos de problemas com fungos no pé de parede. Então, hoje está muito mais tranquilo se tratar de impermeabilização quando se trata de fungos no pé de parede. A gente tem aí diversos tipos de impermeabilizante, vários agentes aí que conseguem dar um feedback e trazer uma solução final a esse problema. Detalhe que ele está vendendo o peixe dele, né? A gente está falando sobre impermeabilização, mas ele já está se mostrando como uma solução. Na verdade, o resultado financeiro ele é... Mas é importante o que você falou, né? A gente aqui está para solucionar os problemas, Sim. dividir conhecimento, partilhar informações e com isso a gente trazer resultados financeiros também, que é muito importante para eles dois. Agora, o importante é que você falou aí que às vezes as pessoas fazem um investimento e não tem um planejamento antes, né? Por exemplo, como você falou, fez a pintura, né? Deixou a casa bonita, trouxe o pessoal para ver como é que ficou e de repente chega o período de chuva, que tem menos de um mês, por exemplo, que ele fez a pintura, e aí ele começa a ver as patologias sendo mostradas. Aí a pessoa acha até que a tinta que é de má qualidade, que foi o serviço que foi mal feito. Em algumas oportunidades se dá muito a questão da economia. Em algumas etapas, quem vai fazer a edificação, seja ele o mestre de obra, o engenheiro, sempre passa o orçamento, acredito eu, que profissionais capacitados, gabaritados, ele geralmente passa, né, todo o conteúdo da necessidade da edificação, da construção, as etapas, e às vezes em discussão com o cliente, acha que devido àquela região, aquele solo, não se tem uma necessidade de investir na impermeabilização, para que evite, né, alguns problemas futuros. E aí isso ocorre, né, com o passar do tempo, a edificação dela vem a se estabilizar e começa a trabalhabilidade da superfície, da própria estrutura, causando essas microfissuras, né, essa porosidade do concreto, quando ele começa a perder líquido, né, então ele começa a secar, ganhar resistência, e isso aí vai causando microfissuras, patologias que faz com que ocorra a infiltração. Você falando em microfissuras, a gente em Salvador hoje tem uma atividade grande de retrofit, né? Que é a reforma da fachada, principalmente dos prédios que são mais antigos. E as infiltrações elas ocorrem justamente pelas essas microfissuras, pelas rachaduras, que tem que ser, no caso, tratadas. No caso de fachada, essas microfissuras, na maioria das vezes, elas são causadas pelas intempéries, né? Geralmente fachadas que estão voltadas para o sol, então ela recebe um alto índice de calor, né? Aí ela recebe chuva, então como se diz o dito popular, né? Água mole pedra dura, né? Então tanto bate até que fura. Essas fachadas que estão muito expostas à intempérie, ela está sujeita a ter esse tipo de patologia. Que aí a solução é você tratar a fachada, fazer uma lavagem de fachada anualmente, fazer recuperação do rejunte, impermeabilizar a fachada com alguns tipos de agentes que existem no mercado, né? Neutrol e outros que se tem. Então,
Às vezes a pessoa pensa que pelo fato de estar morando no 14º andar, 15º andar, não vai ter problema de filtração. Tem filtração sim causada por essas microfissuras, né, que são oriundas das intempéries. As fachadas elas recebem esse calor, recebem essa baixa umidade, e aí tem a trabalhabilidade também do prédio, e que causa essas microfissuras, fazendo com que isso abra passagem para a água. A água também, ela pode também estar passando pela junta de dilatação, né? Também é um contribuinte também muito grande. Essa junta de dilatações, ela recebe água. Essas juntas elas estão geralmente na altura da estrutura do prédio, da edificação. Geralmente, quando ela recebe água nessa junta, ela sempre passa água para o pavimento inferior. Sim. Ela absorve, ela serve como um canal de ligação, como se fosse um duto. Então, essa junta ela acaba absorvendo uma percentual grande de água, e que essa água ela vai buscar percolar por algum ambiente. Ambiente esse que ela vai estar encharcando o embolso e vai procurar ver aí onde é que ela vai começar a caminhar, e na maioria das vezes, infelizmente, a parte interna da unidade acaba recebendo essa infiltração. E quando a análise não é muito bem feita, né? Às vezes o vizinho de baixo deve achar que tem alguma infiltração, alguma tubulação que esteja exposta, alguma tubulação no banheiro, né? Então, se não souber o caminho de onde a água está vindo, às vezes eles podem identificar como o problema sendo em outro lugar. Quando se fala em filtração, se fala em água a nível de predial, há sempre uma interrogação, né? As pessoas sempre buscam apontar como culpado o mais fácil. O vizinho está tendo uma contribuição de água. Na verdade, isso requer uma análise bem criteriosa, né? A depender do ambiente, do local onde está ocorrendo a infiltração, para que seja feita uma avaliação de um profissional capacitado, um profissional técnico gabaritado, para que ele possa avaliar o tipo de infiltração e, junto a isso, ele já dá de bate-pronto a solução, né? Rapaz, agora me diga uma coisa, grau de dificuldade também, às vezes eu vejo alguns prédios que tem piscina, né, que a piscina fica em cima da garagem, né, isso também é um problema que ocorre em coberturas, de ocorrer vazamento da piscina. Às vezes o que a manta ela sofre algum tipo de ruptura. É um dos pontos, Jordan, onde tem um índice muito alto de vazamento, são essas piscinas elevadas, né? Essas piscinas que elas estão sempre trabalhando em cima de estrutura. Essas estruturas, na maioria das vezes, elas sofrem momento, né, em alguns números de vezes, por questão da armadura, falta de aço, o concreto escolhido para o tipo de estrutura, a carga colocada, às vezes, por questão de dilatação, não bem preparada, mal dimensionada. Então, essas piscinas elas causam vários momentos. A estrutura causa um momento, né, em si, no geral. Com a carga d'água, isso causa diversos tipos de patologia, né, desde trincas e fissuras a infiltração aí com um grande número de vazão de água. Isso é necessário também um técnico profissional fazer a avaliação para que possa entender qual tipo de impermeabilização será necessário fazer e principalmente tratar o momento dessa estrutura, tratar a trinca, para depois do trabalho de recuperação da estrutura, fazer a impermeabilização adequada. Hoje pode ser feito com manta, né, manta química, manta que é a chamada manta asfáltica, assim como diversos outros tipos de produto. Hoje temos diversos agentes aí que trazem solução para cada tipo de patologia. É isso que eu ia até perguntar para você. A maioria das piscinas, né, principalmente as antigas, usam a manta asfáltica, né, como impermeabilizante. Mas já existem também outros métodos que podem ser utilizados, que inclusive estão sendo testados em alguns lugares. Sim, a manta asfáltica é uma tradição pelo fato da sua elasticidade, né? Ela tem um percentual de elasticidade aí até 3%, né? E que geralmente a engenharia ela atribui à manta asfáltica a edificações que tem por base, né, o cálculo de que essa estrutura elas não vão trabalhar. E na maioria das vezes essas estruturas elas trabalham muito mais do que
estavam preparadas para trabalhar, elas trabalham acima dos 30%. Hoje a gente tem diversos outros tipos de produto. Por exemplo, eu mesmo gosto de trabalhar muito com a impermeabilização, como é que chama? Eu ia perguntar Lombardi, justamente que eu tentei lembrar dessa nova tecnologia, que inclusive usaram no estacionamento do aeroporto, impermeabilizando. Lembra? Deixa eu só lembrar aqui agora. Agora, devido ao tempo que eu fiz essa impermeabilização, que é o E inclusive eu acho que também nas piscinas que você fez lá em Pernambuco. em Pernambuco e também no Carlos Costa Pinto, se eu não me engano. O Carlos Costa Pinto no corredor da Vitória. Teve algumas piscinas que foram de manta asfáltica e outras que foram. Lombardi, me ajude. A importância de você utilizar um produto que seja mais elastomérico, né, a nível do Baltec, é o alto índice de elasticidade que ele pode proporcionar, né? A grande trabalhabilidade da edificação, ele consegue ter um índice de elasticidade muito maior do que a manta, né? Podendo chegar aí, segundo aí o fabricante, até 4 vezes mais, né? O seu tamanho normal e a forma de aplicação. Você pode aplicar o Baltec em 3 demãos, sendo uma na horizontal, uma na vertical e a última demão sobre a tela. Não, é isso. E é importante frisar que existem outros métodos, né? Não só o método tradicional para poder fazer impermeabilização. E você buscar uma empresa que tenha esse conhecimento, que possa agregar esse valor e trazer para o cliente, para ele ter uma gama de opções para trazer a solução para ele, é ótimo. Eu queria que você me contasse como você resolveu aquela questão da piscina que você foi trazer não, perdão. Aquela piscina que lá de Minas Gerais, que você ficou de encontrar a infiltração. Como é que você encontrou isso daí, bicho? Me conte aí. Cada caso, ele passa a ser para a gente... Teve um monte de encarregado que passou lá e não conseguiu, não foi? Cada caso passa para a gente ser um desafio inovador, né? Então, nós fomos convidados, eu na época como funcionário da empresa lá que eu atuava, né? E aí eu fui convidado para descobrir uma patologia numa piscina que recém-construída, né? Ainda não havia sido inaugurada, prestes a ser inaugurada. Tratava-se de uma piscina com 30 metros de comprimento, 30 por 6, uma raia, uma piscina com arraia, uma piscina com onda, né? Contratada, essa piscina ela tinha onda. Trata-se de um projeto chamado Vale dos Cristais, em Minas Gerais. Sim, sim. E nós fomos convidados, através da empresa, a descobrir. A empresa não entendia o porquê, o processo foi feito muito bem feito, atendendo todas as normas. E aí a gente foi convidado para chegar lá e tentar descobrir qual era o problema, né? Nós aí utilizamos o método de usar um produto que fosse mais pesado do que a água. Sim. Usamos naturalmente o cloro. Então a gente usou lá 2 tambores de cloro. As pessoas ficaram meio que boquiaberta com a atitude, com a ação. Nós resolvemos, baseado nas informações que já tínhamos de campo, ninguém tinha dado a solução. Nós, quando chegamos com a equipe, né, em Vale dos Cristais, Minas Gerais, eu pedi para que comprasse 2 tambores, 500 kg de cloro cada um, e arremessei os 2 tambores dentro da piscina. Haja cloro. Despejei o cloro dentro da piscina. Né? No dia seguinte nós chegamos e aí encontramos as estalactites, né? O cloro, a água leva o peso do cloro, né? Para o fundo da piscina ou para o local onde a água estava saindo, ganhando fuga. E nós tivemos a felicidade de no dia seguinte chegar lá e encontrar essas estalactites causadas pelo cloro, pela cal do próprio cimento, né? O cloro, quando ele vai descendo, que a água vai levando, pelo fato dele ser mais pesado, ele vai seguindo o caminho, né? Como eu falei, a infiltração ela cria um duto de passagem para poder a água seguir, ter fluxo. E aí quando a gente chegou nesse caminho que a gente cortou, infelizmente a gente conseguiu descobrir, felizmente descobrimos e infelizmente a causa. Quando a gente removeu o embolso, a partilha, descobrimos que foi causado, infelizmente, por colaboradores que executaram a piscina, cortaram a manta, apertaram com a colher, pedreiro,
E aí fizeram o revestimento em um trecho onde cortaram a manta. E aí, vida que segue. Então, Miguel, na verdade essa piscina que você solucionou o caso vindo a escalactite é uma piscina suspensa, onde Sim. deu essa possibilidade de você conseguir detectar a falha de forma genial, inclusive, né? Agora me lembre aí, teve uma piscina, existem outros métodos, né, gente, de você tentar descobrir onde é que tem a infiltração, Diversos outros métodos. auscultando. Agora teve um caso, aquela piscina num condomínio lá no litoral norte, não sei se você lembra, condomínio lá no litoral norte, Sim, aquele condomínio. e a piscina, a gente fez a piscina, né? Agora deu um trabalho para encontrar onde é que estava tendo a falha. Em Guarajuba. Na verdade, essa piscina, nós fizemos a execução da obra, tratamos da impermeabilização dessa piscina, utilizamos o Baltec nessa piscina e ficamos encucados porque a piscina apresentou uma patologia de infiltração. No caso dessa piscina, ela não, na verdade, ela houve quando nós utilizamos o método do geofone para descobrir o vazamento dessa piscina, nós encontramos o vazamento a 4 metros de distância da piscina. Esse vazamento, na verdade, foi causado por uma patologia na tubulação. Uma planta que consome bastante água, não me recordo agora o nome dessa planta, a raiz enrolou no tubo. Essa planta ela já tem esse vício de quebrar as conexões, de buscar água para ela sobreviver. E a planta, ela, por incrível que pareça, enraizou, enrolou no tubo, colapsando a tubulação, a conexão, e ela absorvendo a água da piscina, né? Tubo por da água. Na verdade, esse vazamento aí foi causado por uma ruptura da tubulação causada pela raiz da planta. Isso é só para passar curiosidade. Então, às vezes a gente acha que o problema foi na impermeabilização mal feita, mas no fundo, né, deu uma certa dor de cabeça para descobrir onde é que foi a falha. Não deixou de ser um momento inovador, conhecedor para a gente, né? Nós passamos lá quase que 2 dias pesquisando com o geofone, mapeando a piscina, medindo o nível de água, utilizando outros métodos de busca da baixa da água dessa piscina, ligando bomba, desligando, vedando pontos de saída de água, bocais, tudo até por se tratar da minha piscina muito grande, uma piscina semiolímpica também. Nos deu uma dor de cabeçazinha, mas conseguimos também chegar, né, a solução. E graças a Deus tivemos eficácia no tipo de impermeabilização que foi adotado para o ambiente, né, para a região, para a necessidade da piscina, para o tamanho da piscina. E fomos felizes em encontrar o problema da piscina e não foi causado pela infiltração, e sim causada por uma planta que acabou rompendo a tubulação. Legal. Muita gente às vezes tem alguns problemas que não são decorrentes à infiltração. Às vezes tem aquelas casas que tem telhado e o carpinteiro ou quem vai fazer o telhado, às vezes coloca o telhado tudo certinho, mas chega em um momento ele falha na hora de calçar a telha. A telha, em vez de ficar uma sobreposta à outra, tem um momento que ele bota para baixo. Então, quando a chuva vem, ela termina jogando a água direto para a laje. E aí, quando você vê, o teto está todo molhado, o que está acontecendo lá? Está tudo certinho, as telhas estão todas bonitas. E a pessoa, quando sobe para poder ver onde é que está a falha, é justamente na telha, que está colocada de forma correta, e aí passa para dentro da casa. Falha executiva, falta de revisão na montagem do telhado. Um problema muito fácil de ser resolvido, fazer uma boa revisão. Dá para remover essas telhas, fazer o encaixe devido. Eu falo isso porque o problema aconteceu com meu pai, né? Veio uma empresa de energia solar. Então eles sobem no telhado, né, para poder fazer a instalação das células fotovoltaicas, coisa e tal. E na hora que a pessoa foi colocar as telhas no lugar, teve uma que falhou. Chegou nesse período agora de chuva, molhou a laje toda. E aí, quando ele foi verificar, foi justamente isso, uma telha que estava sobreposta. É falta de conhecimento do profissional, né? Nesse caso seu aí foi um profissional, né? Um instalador de placa solar, não teve conhecimento do encaixe devido da telha e acabou colocando a telha de forma errônea.
causando aí esse descontentamento aí, né? Que infiltração em si, ele traz um descontentamento geral. Eu já vi infiltração em residência causar até separação. Pois é, bicho. Porque até você encontrar onde foi o problema, Infiltração é coisa séria. cria briga entre casais, é um negócio. Então, pessoal, é bom prevenir. Não deixe para o momento da chuva resolver um problema que é corriqueiro. Aqui em Salvador a gente tem desabamento de encosta. Às vezes deixam para fazer as obras só no período de chuva, mas não. A gente tem que aproveitar o momento que está o sol, esse momento que a gente vai fazer uma revisão. Justamente para a gente se prevenir. É igual aquela metáfora da formiga e da cigarra. Né? A formiga trabalhando para o inverno. Para quando o inverno chegasse, ela estava com todos os seus suprimentos e a cigarra só curtindo. Carnaval, São João, enfim. É bom a gente se antecipar, né? Para não chegar nesses momentos que chega. Principalmente aqui em nossa Salvador, quando a chuva chega daquele jeito. A gente tem que andar de caiaque, de jet ski, né? Quem acompanha o noticiário aqui da região pode ver que é isso mesmo, não tem jeito. Né? Existe, aproveitando também, Jordan, a gente pode pontuar que existem vários outros métodos caseiros que evitam a infiltração, né? Sim. Limpeza de calha, né? Uma laje sempre varrida, né? Entupimento de ralos. Tudo isso aí sendo evitado, fazendo uma limpeza constante, evita bastante infiltração. A infiltração, às vezes, também é causada também devido a essas questões de ralo entupido, calha entupida, falta de manutenção periódica no dia a dia, aguardando apenas o período da chuva para ver quando é que a gota d'água cai dentro do... Aguardando a gota d'água cair no café para poder descobrir que tem uma infiltração dentro de casa. Isso pode ser evitado com uma simples ação, que é a limpeza, deixando a laje limpa, tranquila. Quem tem uma casa, né, bastante aconchegante, não precisa deixar uma laje acumular água para causar infiltração, deixar água parada e a gente aproveitar o momento aí. Água parada traz dengue, água parada causa infiltração, água parada causa descontentamento para a família toda. E além da questão do prejuízo, né, gente? Eu vejo agora nesse período de chuva em Salvador diversos comércios, farmácia, lojas de fast food, todas elas sofrendo com um problema de infiltração. Você vê lá o forro caindo, né, um lugar isolado porque está pingando, justamente. Então isso termina tendo descontentamento, né? O cliente chega, olha assim, pô, tá meio ruim aqui, já não quer ficar no local, então traz prejuízo para o empreendedor. Então é importante, principalmente quem trabalha atendendo o público, se antecipar, né? Procurar saber, teve esse problema, ano que vem vai ter de novo, então tente resolver, faça os testes, contrate empresas especializadas. A maior solução para evitar a infiltração é se contratar bem uma empresa, uma equipe, profissionais gabaritados, para que façam as suas obras com qualidade, dentro das normas, atendendo às NBRs, aplicando produtos de qualidade, empresas que correspondam com o prazo de garantia das edificações, né, que sigam o manual correto, o manual técnico, atendendo as orientações da demanda técnica da engenharia. Então, o produto mais barato para evitar a infiltração é seguir o manual correto da construção civil. Assim como a gente compra um carro, a gente faz a revisão periódica a cada 10.000 km, a residência ela não é diferente. A edificação, a estrutura em si, a indústria, como você pontuou, a farmácia, o restaurante, a gente mesmo, o nosso corpo precisa passar por revisões. A edificação ela também precisa ser revisada. Toda a sua estrutura ela precisa ser revisada, né? Para que a gente possa evitar danos causados por infiltrações. Na maioria das vezes, quem mais causa desgaste às estruturas são as infiltrações, né? A água começa a percolar, ela vai morando ali. Na maioria das vezes, essas infiltrações elas ocorrem de forma oculta. Nem sempre ela se apresenta de primeira. Às vezes ela começa com infiltração, ela tem uma estrutura
bastante ampla, acaba se tornando uma estrutura esponjosa, ela vai absorvendo essa água, absorvendo. 6 meses, um ano depois, é que ela vai começar a apresentar patologia. Então, aí começa, a estrutura está estourando ferragem, causando trincas, causando fissura, tudo oriundo de uma falta de impermeabilização, de um produto mais barato na execução da obra. Né? Então, a melhor forma de você evitar o desgaste de uma construção é colocando corretamente, né, os produtos necessários, profissionais capacitados, seguindo as normas técnicas, o manual, de acordo com a necessidade de cada construção. É por isso que eu repito às vezes uma frase que um colega me falou, que é mais barato você fazer a manutenção do que você deixar seu imóvel, seu empreendimento cair e ter que fazer tudo novamente. Então é mais fácil você estar se programando, o síndico, o dono de um restaurante está fazendo as suas manutenções periódicas lá, planejadas, do que você deixar a coisa acontecer e ter que fazer tudo do zero. Então está mais barato você fazer sua manutenção do que deixar sua edificação se deteriorar. Eu sempre costumo dizer, Jordan, que é mais barato você fazer a construção com um profissional capacitado do que você fazer com o seu Antônio, que é mais barato, seu Manuel, seu João, Seu Antônio. Então, o mais barato é você fazer com um profissional técnico, capacitado, gabaritado para cada tipo de situação. Então, eu sempre oriento que as pessoas procurem e busquem os profissionais corretos para a necessidade correta. Então, a manutenção ela é uma etapa a mais de você cuidar do seu patrimônio. Quando você zela pela manutenção, você está zelando pelo seu patrimônio também. As pessoas às vezes esquecem que uma estrutura, a sua residência, ela necessita de manutenção. Então, as pessoas, uma residência ela necessita tanto de manutenção como um veículo. Ela necessita tanto de manutenção como o nosso próprio corpo. Então, como qualquer um outro, uma edificação, ela é um bem como qualquer um outro. Então, se você investe, né, o seu capital, você tem a necessidade de você também investir na prevenção. O que você falou aí é basicamente isso. O barato às vezes sai caro. Então é melhor você às vezes gastar um pouco mais. As pessoas costumam investir alto em um veículo, em um carro, em uma viagem, em um passeio, mas e acabam não tendo aquele ímpeto de investir na sua residência, na sua casa, no seu lar, né? Você investe no seu lar, você está investindo na sua própria saúde, porque você evita aí fungos, você evita infiltração, né? Aí eu deixo aqui uma máxima para o homem que quer evitar a separação, briga com a mulher, evita infiltração dentro de casa. Eu conheço casais que já se separou por conta de infiltração. É isso. Eu não aguento mais, perdi meu armário e você não faz nada. Rapaz, não queira problema com a patroa, não. A mulher que tem um sofá lá que a gota a infiltração pingou no sofá, pingou na cama, pingou no armário. Você vai ouvir aí a vida inteira. Então, o mais barato é você tratar e evitar. E às vezes, para um homem, o cara só faz assim, tá pingando no meio da cama, ele só faz virar, né? E deixa pingando. A mulher, ela não consegue dormir. O homem tem essa coisa mais de bruto, né? Amanhã eu resolvo. Não, a mulher na verdade, não dorme. Na maioria das vezes, ela é mais acomodada. A mulher, ela preserva mais o lar, ela cuida mais. Ela valoriza, é a administradora do lar, ela valoriza aquilo que foi comprado. Ela quer ver um lar bonito, bem arrumado. Ninguém fica satisfeito por arrumar uma casa, daqui a pouco está tudo molhado porque caiu lá uma gota de água. Sim. Sim, Miguel. Como é que o pessoal faz para poder lhe encontrar nas redes sociais? Nas redes sociais as pessoas podem nos acompanhar, nos dar orientação técnica. Nós temos profissionais qualificados, preparados para atender, né? Por isso que nós somos a M2, a Miguel mais 2. O cliente para a gente significa esses dois aí, né? Miguel sozinho não consegue. Então, Miguel mais a nossa equipe, mais o cliente, nós formamos a M2. Vocês podem nos encontrar no nosso Instagram, underline, né? @M2 Engenharia. Esse é o nosso Instagram. Pode também nos encontrar no nosso WhatsApp, que é o 983209903. Vamos colocar aqui
embaixo para vocês acompanharem o que ele falou. O telefone e o nosso Instagram para vocês nos acompanhar nossas postagens, aprender um pouco com o que a gente tem. A gente não tem o conhecimento de tudo, mas a gente vai aprendendo com vocês e aprendendo com essa troca de experiências. A gente criou esse canal justamente para poder tá passando o conhecimento para vocês, né, e aprendendo também com os convidados que estarão aqui nos próximos episódios do nosso podcast. Obrigado por ter ficado conosco até agora, né? M2 Podcast foi feito para você. E o quê? É isso aí.